perspectiva anarquista de organização, da resistência e de um programa agrário de superação do capitalismo e avanço do poder popular. Quais seriam os principais desafios dos povos subalternizados no campo? Essa é a pergunta, né? Eu acredito que tem algumas experiências interessantes, né? Faço parte do GT Agrário da Coordenação Anarquista Brasileira, sou militante da Federação Anarquista Cabana, né? E a gente está também atuando junto ao movimento de organização de base, o MOB aqui, né? E no MOB a gente está com uma atividade se aproximando com alguns indígenas chamado Kaapó. Esses indígenas, né? Eles historicamente vêm migrando. Eles saíram do Baixo, né, do Alto Guamá, e foram bater hoje no Maranhão, na fronteira do Maranhão com o Pará, né? Seja perseguido por outros parentes seus, disputas territoriais aí imemoriais, né? Até, por exemplo, no processo de expansão branca, do modo de produção capitalista branco sobre os territórios. Então esse povo migrou para o estado do Maranhão e a gente está fazendo um trabalho com eles, e eu acredito que esse trabalho com eles é sintomático para que a gente possa, né, aprender com os índios e ao mesmo tempo refinar nossos instrumentos de emancipação, de luta, de organização e tudo mais, né? Esse grupo, eles funcionam a partir de um território auto-organizado que eles chamam de Conselho Gestor Kaapó, que são os Tuxá, né? É tão interessante que eles falaram o seguinte: a estrutura do cacicado, quem colocou para eles foram os brancos através da FUNAI, e que eles superaram os caciques, porque exatamente os caciques, eles eram um grande problema. Porque quando eles elegiam um cacique, centralizavam o poder no cacique, esse cacique ele rapidamente era cooptado, né, seja pelas forças do mercado, ou seja pelas forças políticas da oligarquia local, e vulnerabilizava o território deles. Então eles sentiram a necessidade, cosmológica inclusive, de mudar a sua estrutura organizativa. E mudar para um Conselho Gestor Kaapó, com cerca de 7 gestores, 7 tuxás que eles chamam, 5 homens, 2 mulheres, né? E eles automaticamente mudaram a sua estrutura organizacional política, e isso vai rebater na estrutura organizativa do seu território. O que eu estou falando? Por exemplo, a FUNAI não entra mais lá, né? Porque eles dizem que todo o processo da FUNAI que eles se metem, eles perdem, né? Eles perdem de alguma forma. E ainda mais agora num governo que é do PCdoB, né? Através do governo Flávio Dino lá, que utiliza a FUNAI exatamente para penetrar no seu território e fazer as cooptações no interior desse território, né? Eles montaram uma guarda florestal, e essa guarda florestal, ela cuida não só da autodefesa do território deles, mas também de possíveis crimes ambientais que estão sendo cometidos lá. Depois eu posso até mandar um pequeno vídeo, um pequeno documentário, coisa bem rápida, para que eles possam... Eles estão falando, Rafael, em autonomia, estão falando em auto-organização, e estão superando exatamente essas estruturas arcaicas colocadas pelo projeto moderno colonial, que são exatamente viciados para que possam exatamente, né, se apropriar desse território deles. Então eles mudaram a estrutura organizacional política deles, eles estão fazendo a sua própria autodefesa, e constituíram uma guarda ambiental, né, não só para vigiar, né, o roubo de madeira feito por madeireiros na fronteira do Pará com o Maranhão, como também para se resguardar de possíveis incêndios, né, que aconteçam na sua reserva. Então eu acredito que isso é uma experiência
né, não só uma experiência real, concreta, mas que vem de um acúmulo, né, de resistência política que é muito além do que a gente possa imaginar, que vai desde muito antes até a própria chegada do colonizador. Então é um processo de acúmulo muito forte. Então eles estão nos ensinando muita coisa, né? Eles estão fazendo um debate muito interessante em torno do processo educacional, né? Eles hoje não aceitam mais professores que não são, né, capô, né? Eles fazem o seguinte: eles formam essa organização educacional, tiram seus educadores. Nós fazemos parte de um processo de um grupo que forma esses educadores, mas não do ponto de vista do que é que eles vão ensinar ou não ensinar, mas do ponto de vista metodológico, principalmente. E eles mesmo fazem o seu processo educacional. A UEPA e o Instituto Federal, ela só passa uma prova para eles, para dar o título formal, né, de educação básica, ensino médio e tal. Então é só para se passar uma prova para que eles, para que essa Secretaria Branca do Estado Branco possa exatamente dar o título de ensino médio, ensino fundamental para eles. Mas todo o processo de organização da sua educação está sendo feito por eles mesmos. Então eu acredito que seja uma experiência fundamental, importante de se estudar, né? Exatamente aí, muito parecida com alguns elementos, né, do próprio zapatismo ali no México, e que, né, que tem, lógico, contornos específicos, né, da Amazônia, do aprendizado amazônico e tudo mais. Então eu acho que são exemplos de luta que a gente pode destacar e que se relaciona à questão da autonomia, da horizontalidade, né, da auto-organização, da autodefesa, que são elementos muito importantes hoje para refinar o nosso aprendizado e constituir hoje, né, não só, que assim, eu acho que é o contrário, né? Assim, os anarquistas, em vez de ensiná-los o que é a auto-organização, o que é a autonomia, o que é a independência, eles devem, eu acredito eu, aprender com esses índios para que possam, né, soltar, né, possam multiplicar em todas as suas bases de inserção social, para que eles possam multiplicar exatamente essa experiência que os próprios índios, né, nos trazem. Então, acredito eu que é um movimento contrário. Em vez de ser aquele movimento de vanguarda, vamos ensinar vocês a lutar. Não, vamos aprender com esses índios como a lutar e como a resistir e fazer o processo de ressonância para todos os nossos espaços sociais que esses índios têm para aprender. Então, acredito eu que esse movimento é importante para a gente, né? De aprendizado, de refinamento dos nossos instrumentais com esses povos que são os povos, né, professores, que podem ser professores para a gente, porque tem muitos anos de resistência, né, e estão no nosso território, são da Amazônia, são do centro do Cerrado, são em todos os, né, cantos do Brasil. Então eu acho que um processo de aprendizado seria muito bom para nós aí do campo libertário, digamos assim, né? Cara, isso é muito interessante. Eu fico pensando aqui se você acha que dá para fazer uma discussão aí sobre como a partir desse processo, né, porque o anarquismo ele está muito vinculado a uma matriz europeia. Isso. E durante muito tempo a primeira discussão, o primeiro debate desse blog desse canal foi com o Bruno. Ele colocava essa questão, né? Quer dizer, os anos 80 e 90, o anarquismo dos anos 80 e 90, ele foi muito marcado, muito pouco brasileiro, muito pouco latino-americano, muito pouco vinculado às lutas, inclusive daquele tempo, né? Própria da América Latina e do Brasil, né? Reproduzia muito contexto europeu e tudo mais e tal. Você acha que é por aí? Você acha que é por aí que nós vamos construir um anarquismo desde o local, um anarquismo, né, desde a nossa realidade e tudo mais? O que você acha? Eu acredito que seja por aí mesmo, porque é necessário fazer isso. É preciso descolonizar o anarquismo, né? É preciso fazer com que o anarquismo tenha
cara negra, tem a cara indígena, tem a cara cabocla, né? Fazer o anarquismo caboquinho, sabe? É isso que a gente precisa fazer, né? Com a cara latino-americana, com a cara amazônica, com a cara do Cerrado, né? É claro que os europeus têm muito a nos ensinar, né? Mas acredito eu que não são eles. A gente precisa de uma simetria epistêmica. Não quer dizer que nós queremos destruir o pensamento europeu a partir da organização de um pensamento caboclo. Não é isso, né? Eu acredito que a gente precise equilibrar, equacionar essas epistemes, né? Durante muito tempo, tu sabes disso, tu professor da universidade, a epistemologia europeia comanda o processo todo. E às vezes nega, às vezes não, né? Quase sempre negam, né, esses conhecimentos desses povos ancestrais que têm muito a nos ensinar, principalmente a nós, militantes sociais, né, de verdadeiras experiências de autogestão, de autonomia, de solidariedade, de auto-organização, de autodefesa, enfim, dos princípios aí que historicamente estão no escopo do anarquismo, né? Então essa rapaziada, ela tem muito a nos ensinar, né? Não é a gente levar, mas a gente, antes de mais nada, aprender com eles, ombro a ombro, tentar observar, né? Participar junto com eles, para que a gente possa aí refinar nossos instrumentos de resistência. Então o movimento é o contrário, né? E o anarquismo precisa passar por esse movimento de descolonização também, né? E então aí no sentido de caminhar para uma filosofia caboquinha mesmo. Eu falo caboquinha porque eu falo muito desde a Amazônia, né? Então essa coisa da ideia do caboclo, essa ideia, né, de uma relação mais direta com a natureza, né, da questão da autonomia, das relações familiares primárias, elas são elementos importantes para serem incorporadas ao anarquismo, né? E o anarquismo, quando eu falo anarquismo, né, eu estou falando desse perfil anarquista que se preocupa com uma política de organização, uma política de transformação, né, da sociedade, né, e com essa cara latino-americana, indígena, negra, quilombola, né, camponesa, né. Então eu acredito que seja por aí. E esses camaradas têm muito a nos ensinar, né? A gente está aprendendo muito com eles, na verdade. Assim, Rafael, uma coisa eu acho que é importante a gente entender enquanto militante social que atua no campo hoje, né? Quais são as gramáticas de luta que a gente que estão em jogo hoje no campo brasileiro, né? Quando a gente está falando em indígena, quando está falando em quilombola, quando está falando em população tradicional, a gente está falando de uma luta que é uma luta pelo território, né? De reconhecimento do território, né? Alguns, por exemplo, principalmente na Amazônia, já estão no território, então estão lutando para permanecer nesse território. Então é uma luta que tem muito mais um viés identitário, subjetivo, cultural, do que exatamente econômico. Essa luta um pouco se desencontra com a luta camponesa. Por quê? Porque a luta camponesa é uma luta distributiva, é uma luta que age fundamentalmente nas condições materiais de existência. Então o camponês, ele quer a terra. Não é a terra onde o trabalhador, não necessariamente a terra onde o avô dele trabalhou. Ele quer uma terra para trabalhar, seja onde for, e tem acesso a recursos, tem acesso à estrada para fazer a sua distribuição e tudo mais. Então é uma luta redistributiva, econômica. Uma das questões que a gente precisa pensar é como encontrar essas duas questões, essas duas lutas. Uma luta que é num viés muito mais identitário, de reconhecimento do território, com uma luta muito mais econômica, distributiva, que está num tempo e espaço, né, que está num tempo e espaço do Brasil, que está vinculado à luta camponesa. Então, como é que a gente vai unir esses processos? E aí eu já lembro de outro movimento, que também é do estado do Maranhão, que é muito louco e que vale aí uma pesquisa sobre. Eu tenho pouco conhecimento sobre ele, que é a TEIA, né? Teia dos Povos. O Maranhão, ele está colocando quilombola, povos tradicionais, como as quebradeiras de coco, e indígenas
e também camponeses, trabalhadores rurais assentados, numa mesma organização, né? Isso aí é potência e também limite. Por quê? Porque a gente pode muito bem, né, atravancar, olha, não, a minha luta é muito mais aqui, localizada, e tem a ver com a questão cultural. O outro tem muito mais a ver com a luta econômica e tem um projeto nacional por detrás, né? Mas no final das contas, esses povos estão dizendo para a gente que essas dimensões, seja material ou imaterial do território, na verdade são invenções do próprio pensamento branco europeu, né, moderno, colonial, que separa o que é material e o que é imaterial. E eles, através da teia de povos, né, no Maranhão, estão demonstrando que é possível, sim, não é unificar a luta, mas assim, unir a luta. Eu acho que a palavra melhor é unir do que unificar, né? Eles conseguem unir essa luta, né, a partir de diferentes gramáticas do que a gente sempre separou, do que é o econômico, né, naquela visão economicista, material, né, do elemento, né, a economia como, né, como é que fala o Marx? Você fala lá, a economia como, né, estrutura, né, e a superestrutura, depois a separação entre estrutura, superestrutura, ou material e imaterial, eles não estão nem vendo isso, eles estão chutando isso e reorganizando suas forças, exatamente aí superando essas dicotomias e dizendo que o território é que é um território que passa não só pelo elemento econômico, mas também é um território identitário, também é um território que parte do elemento cultural, né? Então, assim, eu acredito que é outro exemplo fundamental de luta, que é essa teia dos povos, que também vale aí uma investigação, uma leitura sobre, né? Então, basicamente, era isso que eu queria um pouco só complementar para que a gente pudesse fazer aquele link, né? Entre esses elementos aí, né, num contexto, numa conjuntura e tal, né? Cara, sensacional isso aí. Inclusive, assim, ainda preso a alguns termos, né, da tradição europeia, mas realmente, né, a gente conseguiu, e a própria vida, a estrutura social, a forma como as relações estão estabelecidas, elas separam esferas da vida, né? Isso, Então, a exatamente. esfera econômica que determina as outras esferas, Era né? Quer dizer, social, cultural. não é só um pensamento teórico, né, que produz isso, mas a própria estrutura das relações sociais produzem esse ser fragmentado, que me parece que nas experiências indígenas, por exemplo, você tem usando ainda termos da filosofia ocidental, mas você tem uma totalidade, ou um ser completo, né, um ser total, e que me parece que a reconstrução teórica, a construção de uma filosofia que dê base para uma ruptura revolucionária em todos os sentidos, ela precisaria se ancorar aí em coisas assim, né? Perfeito. É por aí, mano.